seja o período que vocês estejam vendo esse vídeo. Na verdade, bom dia devia ser tipo contemplar o dia inteiro, né? Porque bom dia não é só manhã, né? Tarde é dia também, né? E noite já não é mais dia, mas é o mesmo dia. Enfim, me chamo Fabiano, faço parte do Todo Duo, como deve estar no título ali, que vocês devem ter lido. E sou uma das partes, né, do duo que eu tenho com o meu amigo de longa data e parceiro na música, Erickson Francisco Jesus Demarque, vulgo Teco. Eu e Teco já temos uma parceria musical de décadas, né, na verdade. A gente se conhece desde criança, né? Então a gente se iniciou na música junto e no final, tipo ali para nossa pré-adolescência, adolescênciazinha, final dos anos 90, começo de 2000, tínhamos um grupo uma banda de metal. A gente teve anos, ela participou ativamente do movimento da cena cultural do Vale do Itajaí, né, Blumenau, cidades vizinhas. Então, passamos anos tocamos em vários festivais. E aí ambos resolveram estudar música, né? Somos ambos formados pela faculdade da Univale em música. E então o Teco se mudou, o Erickson, né, se mudou, e aí cada um foi seguindo o seu caminho profissional na música, e cada um teve seus trabalhos. Temos vários trabalhos. Eu toco com uma banda chamada Pororoca, que agora está gravando o primeiro disco. Toquei muitos anos com com várias bandas e participei de vários projetos e festivais, etc, 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 também como educador. Então temos uma história depois por separado na música, mas continuamos sempre com a mesma amizade. E aí, algum tempo a gente vinha costurando uma possível colaboração entre si e voltar a trabalhar junto. E aí essa ocasião agora da Fundação Cultural e o SC Cultura em sua casa propiciou isso. A gente fazer esse trabalho que, sobretudo, é muito legal, que é tipo, foi feito totalmente à distância, assim, ó. Bom, nesse sentido, esse projeto ele vem nessa tendência no aumento da velocidade, né, e na procura de outras maneiras de como monetizar a arte, produzir a arte e consumir a arte. Então, com a quarentena, essas mudanças globais, acabaram que os trabalhos à distância, com as lives, o aumento das lives, né, e outros meios de produção, acabassem ficando em voga e tanto os artistas quanto o público, né, procurassem mais produzir e ter acesso a esses tipos de trabalho. E também as formas de financiamento, com os aumentos de editais e também com a distribuição de auxílios emergenciais. Desta maneira, os costumeiros trabalhos presenciais e com aglomeração, que geralmente permeiam a atividade musical, né, de apresentações ao vivo e etc., acabaram ficando de lado e dando espaço para essas collabs à distância, né? E tentando ver o lado bom, o copo mais cheio, esse trabalho vem de encontro comprovando que também é um momento para a gente poder realinhar, né, antigas parcerias e, de repente, começar a dar um pontapé inicial em projetos novos. Que foi o ponto, a partida inicial de um projeto que eu prevejo continuação e desenvolvimento, sobretudo, né, para as outras áreas que a gente está trabalhando, tipo imagem, som e conceitualização de diversos aspectos que a gente tinha curiosidade, mas nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar. Então a gente vai ver um trabalho bem diferente de diversas coisas que a gente já havia produzido anteriormente, ou algo parecido, como músicos individuais. Na época em que nós começamos a cogitar na possibilidade de retornar a trabalhar juntos, né, interessante é que não iniciou pela premissa que geralmente quando tem uma reunião artística ou de músicos, vamos montar um grupo de reggae, ou vamos montar um trabalho de jazz, alguma coisa assim. A gente simplesmente estava a fim de produzir arte juntos.
E então eu falei pro Fabiano assim, mas tá, o que que tu tem guardado na tua gaveta? No sentido assim de, né, ter trabalhos, produções ou outros artifícios que você já tentou de repente utilizar em outros trabalhos na sua trajetória e não se encaixou em nenhum e tá aí guardado porque você gosta. Então ele começou a mostrar algumas coisas e me agradou bastante e eu também comecei a mostrar outras coisas que eu tinha guardado e isso se tornou um processo muito natural assim, né? Não sei se é devido, né, a gente ter crescido junto, nós termos também iniciado, né, nossa carreira musical, artística juntos, e nesse sentido ter conceitos artísticos alinhados, mas foi um processo bem natural assim que desenvolveu depois nesse projeto, né? Sobre o projeto, o embrião dele, na verdade, é um artigo que eu escrevi para a conclusão do curso na faculdade. E ele tinha como assunto principal, ele não falava só sobre isso, mas como assunto principal a conversação entre artes, sobretudo a arte visual e a música, né? E eu e o Teco sempre fomos bastante fãs de filme, né? E trilha sonora é um negócio que sempre intrigou a gente, que é tipo a leitura da imagem, a leitura musical da imagem, né? E aí a gente teve essa ideia de tipo fazer um trabalho que fosse escolher as fotos, uma imagem na verdade era de início, para trabalhar em cima desse conceito e fazer uma música sobre aquilo Aí ali. após a ideia inicial definida, começaram a vir outras ideias em relação a como conectar, né? Que no caso inicialmente foi definido para o projeto que se fizessem 4 eventos e a gente pensou em fazer uma conexão, uma relação entre eles, né? Com o objetivo de que não ficassem distintos, né? Um falasse sobre alguma coisa e outro falasse sobre outra que de repente não teriam ligação entre si. E nesse sentido vieram ideias de repente fazer um percurso, né? Algo como uma continuação, né? Que o primeiro tem uma ligação com o segundo, que tem a ligação com o terceiro, e surgiu a ideia de repente fazer uma trajetória, né? E de repente ter um personagem onde nós pudéssemos descrever esta trajetória. Então, a partir disso, nós desenvolvemos o pensamento. Seria necessária mais de uma imagem para a gente poder relatar esta trajetória, né? Cada imagem servindo de inspiração para uma composição, ou um momento, ou um evento. E aí surgiu que o trabalho foi desenvolvendo, ele acabou virando 4 imagens. E aí a gente dividiu ela numa suíte. Ao invés então de música separada, nós faríamos movimentos que teriam uma conversação entre si. Porém, quando o Fabiano trouxe essa ideia, eu até fiquei um pouco assim desconfortável porque eu argumentei com ele, né? Falei, pô, Fabiano, mas o foco aqui não é música de concerto, né? E também eu acho que a duração, né, das músicas ou dos movimentos não vão também de encontro ao formato, né, a forma tradicional de uma suíte. E ele elucidou de uma maneira bem bacana que pelo fato da gente estar trabalhando com tecnologias, né, e já no próprio conceito musical, artístico em si, está trazendo esse diálogo entre um contemporâneo, o atual e também o passado, né? Dá para perceber nos elementos que a gente usa na música, nas imagens. Ele sugeriu que nós utilizássemos um formato mais utilizado ultimamente na indústria fonográfica, né? Com as plataformas digitais, o mainstream. Então, a duração das músicas, com o passar do tempo, ela foi tendo um tamanho diferente, né? Parece que com o passar do tempo as músicas foram diminuindo. E então, dessa forma, a gente poderia fazer também
um diálogo bacana, utilizando um conceito antigo, né, da suíte, e aplicando uma formatação mais atual, de uma duração menor entre os movimentos. Então, essa costura entre o antigo e o atual também se dá nessa situação, né, de considerar uma suíte com os movimentos menores. E também isso vem de encontro com esse momento da corrida pelo uso da tecnologia, né, e toda, de repente, essa ruptura meio que instantânea, né, com essa situação global, que ontem, né, no sentido figurado, poderíamos todos estar unidos, presentes, com aglomeração, e de repente hoje já todos temos que ficar afastados e, né, e se comunicando mais por meio das tecnologias, né, online. E então meio que a gente está vivenciando recentemente uma ruptura mesmo entre um passado, um antigo e um novo. E a gente tenta trazer um pouco disso, dessa relação, nesse trabalho que está acontecendo justamente neste momento, né? Nesse artigo, que influenciou a escrita do artigo, que depois virou esse trabalho nosso, foi o compositor russo Modest Mussorgsky, é o nome do camarada. E aí ele tinha um amigo que havia falecido, ele quis fazer uma homenagem e compôs, e separou 10 obras dele e fez a composição em cima das imagens. E mais tarde, já acho que após que o Mussorgsky morreu, o Ravel orquestrou música e ele teve, o Mussorgsky teve ele foi relativamente famoso, sim, mas foi bem modesto, como o nome dele já diz, a fama dele. E depois da morte dele, ele teve o resgate da obra dele por artistas que gostavam dele, né? E essa Pictures in Exhibition, que é o nome dessa obra dele, é a mais famosa, né? E já foi regravada por inúmeros artistas. E é bem legal quando se quem puder acessar o YouTube, acho que a gente vai botar um link por aí, para dar uma olhada. É muito interessante isso. E é muito legal mesmo, porque nesse trabalho que eu fiz na faculdade, tinha a exibição da música junto com as fotos em geral, né? E quando as fotos eram expostas juntas e eu tocava uma música só, era raro quem não... Tipo, 90% da população que estava ali ouvindo falava, é aquele quadro ali, essa música. E é muito incrível. E a gente não teve essa preocupação de tipo pensar, putz, é esse quadro aqui que a gente que eles estão musicando, mas a gente teve esse cuidado para tipo que a música ficasse tipo, né, bem fechada com aquela imagem e o que significasse para nós, né? Foi mais, no nosso caso aqui, é mais uma interpretação pessoal, né? Que depois a gente vai dar uma explicada, porém é mais uma interpretação muito pessoal e as pessoas que vão ouvir podem ter uma interpretação também ou parecida ou totalmente diferente, e aí que é o legal da arte, né? A interpretação tá como já dizia Schoenberg, tipo, a ordem tá na cabeça do ouvinte, né? Tipo, então tu pode, sei lá, uma coisa pode ser extremamente caótica e fazer sentido para alguém que vai ouvir. Então, é isso, mais ou menos a forma que a gente pensou para montar o nosso trabalho. Sometimes I think about good things.